Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Novo Mundo. E hoje eu gostaria de falar sobre autoimagem e autodisciplina. Eu vou começar falando sobre autodisciplina e depois eu vejo se eu enredo falar sobre autoimagem. Não vai soar muito genuíno agora o que eu quero dizer, porque eu já tentei gravar esse podcast, só que não deu certo. Eu não estava gravando num lugar que eu me sentisse tranquilo e daí acabou que não rolou, não deu certo. Mas eu acho que agora vai. Agora eu estou num lugar onde eu realmente me sinto tranquilo para gravar. Dito isso, eu vou falar primeiro sobre autodisciplina, porque eu tenho um sistema de autodisciplina que eu todo domingo e vai parecer coisa de coach, vai parecer coisa de cara que quer pagar de vai parecer coisa de cara que quer pagar de motivador, mas é o seguinte, funciona porque eu sinto que isso vai aumentando gradativamente a minha confiança em mim mesmo. E o que eu faço? Basicamente, eu domingo anoto tudo que eu vou fazer ao longo da semana e vou lá e faço as coisas que eu me propus a fazer. O simples o ato de eu fazer as coisas que eu me propus a fazer, por si só me faz eu ter uma confiança maior em mim mesmo, porque eu acho que o meu subconsciente ele entende caralho. Se toda vez que eu me proponho a fazer alguma coisa eu faço, então significa que eu tenho capacidade. E você gradativamente vai ganhando uma confiança maior e você vai conseguindo, você vai achando mais tranquilo se propor desafios cada vez maiores, né? Pelo menos eu penso que é assim. Então o que eu faço? Antes era cronograma diário. Agora é semanal, eu quero ver se daqui a um tempo eu evoluo até para um mensal. Por quê? Porque quando você faz um cronograma, pelo menos eu tento fazer ele num período mais lúcido do meu dia. Num período onde eu realmente tô frio, racional, e aí eu faço esse cronograma. Por quê? Porque se você não faz um cronograma, primeiro tem aquela questão que o seu emocional, ele é aquela velha história de motivação ser diferente de disciplina. Então o seu emocional, ele é instável, é volúvel, e você simplesmente um dia quer fazer um monte de coisa, no outro não quer fazer nada. E quando você percebe, isso não é válido a longo prazo, porque você não pode ficar dependendo das suas emoções, dos seus sentimentos e, mais importante, da sua motivação para, enfim, fazer as coisas. Porque tem coisas que você precisa ser produtivo e nem sempre você vai, se você depender da sua motivação para você ser produtivo, você está fudido. Então, mas esse ainda é o ponto secundário, mas é um ponto. Quando você faz algo racional, você pensa, não, eu quero fazer tal e tal e tal coisa em específico até tal dia. Quando você bota uma coisinha em específico até uma data, você... E eu vou fazer isso independente do que eu sentir, independente do que acontecer. Só um instante que eu vou atender uma ligação aqui. Voltando aqui, quando você tem essa é a parte secundária, mas quando você se propõe a fazer as coisas passo a passo, você tem e você não fica dependente das suas emoções, você simplesmente, sei lá, você tem mais controle sobre a sua vida. Porque
você tem coisas para fazer, você sabe que para você atingir determinados objetivos, você precisa fazer determinadas coisas. Só que para você fazer determinadas coisas, você precisa para você fazer determinadas coisas, você precisa fazer determinados passos. Não, vamos lá, vamos reformular. Você tem determinados objetivos e para alcançar esses determinados objetivos, você precisa fazer determinadas coisas. Só que se você não bota isso no papel, você não mensura exatamente quanto e como você deve fazer, e daí você percebe que você nunca chega onde você quer chegar porque você não mensurou exatamente. Ou você não chega exatamente como você queria chegar porque você não faz as coisas direito. Mas sinceramente, eu acho que é perfeitamente possível, se você gosta do que você faz, você não precisar colocar metinha, entendeu? Você pode, se você é um músico, por exemplo, e você quer compor um álbum, sei lá, você colocar como meta, vou compor 3 músicas hoje, não vai dar muito certo. Só que, vamos lá, você... Então, assim, para certas coisas isso não dá muito certo, só que, então por que eu continuo fazendo isso? Embora isso não dê lá muito certo para criatividade, por exemplo. Porque quando você se propõe a fazer as coisas e você vai fazendo elas, eu pelo menos gosto de acreditar que isso vai gradativamente aumentando a sua confiança em si mesmo. Isso vai gradativamente aumentando a confiança, sei lá, vai te tornando. Você vai aprendendo a ter uma palavra consigo mesmo. Se você tipo fala para si mesmo, eu vou, tudo que eu pôr nessa listinha de afazeres eu vou fazer, e você bota isso como rocha e você realmente faz, gradativamente você vai tendo uma palavra forte consigo mesmo. E isso vai te tornando uma pessoa mais centrada. Uma pessoa, isso vai fazendo você ter uma base em si mesmo, digamos assim. E conforme você vai sentindo que todas as metas que você se propõe você faz com muita facilidade, você gradativamente vai dificultando essas metas. Você vai gostando de se desafiar, né? É que nem, por exemplo, um cara que treina pesado na academia, ele vai gostando de treinar cada vez mais pesado, ele vai gostando de se desafiar. Não é muito diferente. E quando você vê no começo, você está fazendo uma coisinha, outra coisinha, só que quando você percebe, você mesmo está se propondo fazer coisas maiores e gostando de cumprir. Às vezes você não gosta da tarefa em si, mas você gosta de cumprir aquilo que você se propôs a cumprir, né? E eu acho que essa é a parte mais importante até, não é nem essa questão de coach, de disciplina, não, porque eu tenho tudo planejado na minha semana, porque eu sou muito organizado. Não é necessariamente por causa disso. Isso, na verdade, até é secundário, na minha opinião. Mas a parte primordial é você ter um centro em si mesmo. E quando você aprende a ter palavra consigo mesmo, você aprende a ter um senso, você aprende a ter um certo respeito por si mesmo. Porque como é que você vai respeitar a si mesmo se você não respeita nem a sua própria palavra? Como é que essas outras pessoas vão te respeitar se você não se respeita? Se você propõe fazer algo e você não segue aquilo que você mesmo queria seguir, né? Só que quando você vai gradativamente tendo palavra consigo mesmo, isso vai fazendo você ter uma certa confiança, não aquela confiança, você vai sendo confiança em si mesmo, só que não é aquela confiança em si mesmo no sentido de, eu sou foda, porque eu vou lá e faço, porque isso, porque é mais uma confiança interna em si mesmo, é literalmente você confiar em si mesmo, você confiar no seu taco, digamos assim. Só que daí entra outra questão, como saber se você não está usando isso para
para se sabotar e não fazer tudo o que você gostaria de fazer, né? Como assim se sabotar? Por exemplo, você começa a colocar metas que você sabe que vai ser fácil de você fazer, mas você põe justamente porque é fácil. Só que eu não sei, eu acho que se você for honesto consigo mesmo, isso não vai acontecer. Porque você meio que vai sabendo qual é o seu limite. Eu já meio que cheguei num ponto que quando eu vou fazer as coisas, quando eu vou fazer o meu cronograma semanal, eu sei mais ou menos qual é o meu limite. Eu sei que se eu colocar determinados afazeres, eu sei quais eu vou procrastinar, eu sei quais eu vou gostar de fazer, eu sei quais eu vou fazer, mas eu vou ter dificuldade. E a não ser que seja alguma coisa nova que eu ainda não sei, e geralmente quando eu não sei os meus limites naquilo, eu até boto uma meta curta só para eu aprender qual é o meu limite. Só que quando eu já sei mais ou menos, depois de um tempo você vai se conhecendo, conhecendo seus limites. Então, quando eu quero superar os meus limites, eu coloco uma meta que é um pouquinho maior do que geralmente estou acostumado a fazer num dia, só para testar os meus limites e ver se eu consigo superá-los. É um desafio gostoso, na verdade. Eu gosto de fazer isso. É tipo você querer chegar nos 100 quilos no levantamento terra ou no supino. É uma coisa gostosa, é um desafio gostoso de fazer consigo mesmo. Que vai melhorando a sua autoimagem. E agora eu quero entrar nessa questão da autoimagem, que é uma coisa um pouquinho mais complicada, porque a autodisciplina, eu acho que ela é um ponto fundamental da autoimagem, porque eu acho que a disciplina é um ponto fundamental da autoimagem, porque eco, eco. Eu acho que a disciplina é um ponto fundamental da autoimagem, porque quando você confia em si mesmo, quando você confia na sua própria palavra, você se acostuma a confiar na própria palavra, você meio que você se torna a sua própria pedra. Você se torna o seu próprio sol, digamos assim. E quando você se torna o seu próprio sol, você consegue ser, eu não sei. Eu não sei porque é muito difícil. A autoimagem ela não faz você ser o seu próprio sol ou o seu próprio mestre. Ela é o primeiro passo para você começar a se tornar o seu próprio mestre. Só que ela não é só isso. Não é só isso que vai fazer você ser o seu próprio mestre. Porque propõe, quando você se propõe a fazer as suas próprias coisas, tá, é o primeiro passo porque você tá lá. Você é como se fosse o seu próprio professor. Mas você ainda não é o seu próprio mestre. Você ainda não é o seu centro. Você não orbita em si mesmo, digamos assim. E eu acho que essa questão de realmente conseguir ser uma pessoa confiante é uma questão que está muito ligada a você ser o seu próprio centro e, de certa forma, o seu próprio sol. Basicamente é o famoso confiar no seu taco, mas é mais que isso. É você. Eu não sei. É você ter uma confiança em si mesmo que, em teoria, você não poderia depositar em mais ninguém além de si mesmo. Eu acho que esse é o ideal de uma pessoa confiante. Porque aí,
Se alguém tenta colocar você para baixo, ou se alguém julga você, ou se alguém despreza você, diminui você, você consegue lidar com essa situação muito melhor porque você não vai. Você pode até ser afetado. Ninguém. Essa história de eu não me afeto pela opinião dos outros, eu não me importo. Eu não me importo com a opinião dos outros. Cara, isso não existe. Todos nós nos importamos com as opiniões dos outros. Mas uma coisa é você se importar com a opinião dos outros, e outra coisa é você se abalar pela opinião dos outros. Mais que isso, é você se modificar por causa da opinião dos outros. Eu acho que isso é errado. E é isso que uma pessoa que tem a sua própria. É o seu próprio centro, é o seu próprio sol. É isso que uma pessoa assim, ela não se abala. Ela pode até se irritar, se estressar, mas ela não se abala com a opinião dos outros. Então, se uma pessoa critica ela, ela consegue. Qual é o ideal de pessoa confiante? É uma pessoa que, quando ela é criticada ou ofendida mesmo, ela consegue. Ela consegue lidar com essa situação. Eu acho que uma pessoa confiante, ela fica ofendida, mas ela não fica abalada, vamos dizer assim. Porque ela se. Ela se o quê? Ela tem o próprio centro dentro dela, então, por mais que alguma coisa ofenda ela, isso não vai fazer ela mudar as convicções dela. Agora, uma pessoa que tem um centro em si fraco, ou simplesmente não tem um centro em si mesma, se alguém chegar e de alguma forma ofender ou desprezar essa pessoa, ela realmente pode e corre um grande risco de mudar a imagem que ela tem de si mesma por causa de uma outra pessoa. E uma pessoa que tem um centro forte, ela não se permite mudar a imagem que ela tem dela mesma por causa de outras pessoas. Seja uma imagem positiva, seja uma imagem negativa. Eu acho que uma pessoa que ela tem um centro em si mesma, é essa pessoa que ela consegue realmente ter o verdadeiro poder. Eu acho que é por isso que quando você controla a si mesmo, você potencialmente já consegue controlar muita gente ao seu redor. Porque quando você controla a si mesmo, você não muda a imagem que você tem de si mesmo porque alguém não concorda com essa imagem ou fala para você que essa imagem está errada ou simplesmente tem uma imagem que você discorda sobre você mesmo, né? Por exemplo, você tem uma convicção que você não é uma pessoa. Você tem uma convicção de que você não é uma pessoa burra, vamos colocar assim. Você tem essa convicção. Você tem a convicção, vamos dizer que você é uma pessoa com uma inteligência acima da média, não é um gênio, mas você sabe que você não é burro. Você tem essa convicção. Você sabe e você tem essa convicção e você já se posicionou no mundo de acordo com isso. Então, se alguém chegar e te chamar de burro, essas coisas, estou dando um exemplo esdrúxulo. Você pode até ficar irritado com a pessoa fazer aquilo, não por ela ter te chamado de burro, mas pela intenção dela te ofender. Você pode se irritar com isso, porque quando alguém tenta te ofender é uma coisa irritante. Mas você não se abala, então no sentido de que as suas convicções elas não mudam.
porque alguém simplesmente tem uma imagem diferente de você, mesmo que essa imagem ela não seja real. Agora, é claro que isso é muito difícil, porque também tem um lado positivo. Às vezes tem uma pessoa que te acha um gênio e acha que você é extremamente inteligente e você também sabe que você não é tão inteligente. Você talvez seja inteligente até um certo ponto, mas você sabe que você não é um gênio. Então, ter um centro em si mesmo é uma coisa que faz você saber o seu lugar no mundo, independente se ele é baixo, independente se ele é alto. Só que é muito difícil você ter um centro em si mesmo inabalável, até porque se você tem isso, é muito difícil eu acho que isso que é a sensatez, você ter um centro inabalável, só que ao mesmo tempo você saber o seu lugar, porque é muito perigoso você ter uma imagem muito fixa sobre si mesmo e sobre o mundo e não mudar isso por nada, porque daí você deixa de ser uma pessoa sensata e uma pessoa que tem um certo controle sobre si mesmo e passa a ser só um teimoso aleatório, um cabeça dura. E, em última instância, um idiota. E como saber se você é uma pessoa que tem um centro em si mesmo, mas não é um cabeça dura? Eu, sinceramente, não sei. Eu não cheguei lá, eu acho. Mas eu acho que o ponto que faz essa diferença acontecer é que o cabeça dura, ele não muda de ideia. E a pessoa que ela tem o centro em si mesma, ela muda de ideia, só que só que ela consegue aceitar as críticas. Só que antes dela deixar a crítica afetar ela digere, entre aspas, a crítica para depois aceitar. Só que ainda assim eu não cheguei lá, entendeu? Eu arranhei o que é ser uma pessoa confiante de si mesma, mas eu não cheguei lá. Então, tudo que eu tô falando é um grande achismo, porque eu não sou uma pessoa extremamente confiante em mim mesmo. Então, seria hipocrisia da minha parte falar além do que eu já falei aqui, porque daí já é uma coisa que eu não sou. Tudo que eu falei aqui é uma coisa que eu almejo ser e o que eu consegui me tornar ao longo desses anos, a pouca confiança que eu consegui ter, as lições que eu tirei disso foram essas, mas como eu não cheguei lá, eu não me considero ainda um ideal de ser humano confiante, um ideal de homem confiante, eu não posso falar mais do que isso, né? Mas essa é a parte teórica. E eu dei toda essa volta porque dei- eu dei toda essa volta porque no meu último podcast teve um comentário, teve um único comentário inclusive, mas que falou que eu estava muito derrotista, que eu não era assim, que o meu derrotismo estava insuportável. Nem eu entendi, porque eu não escuto os meus podcasts. Eu só gravo e solto. Tanto é que, como eu falei no último podcast, quando eu gravo e acabo não soltando logo em seguida, quando eu fico muito tempo sem soltar ele, o que acontece? O... eu esqueço o que eu falo porque eu não escuto os meus próprios podcasts. Eu prefiro simplesmente não ouvir mais o que eu disse ali. Prefiro usar isso aqui mais como uma forma de desabafar e de raciocinar, mas por enquanto eu não, esse negócio de me ouvir, eu prefiro sair dessa. Então eu simplesmente não sei o que eu falo.
E por eu não me ouvir depois, justamente para talvez evitar justamente ver algumas falhas que eu poderia perceber, eu me escondo dessas falhas. Só que por simplesmente não, por simplesmente não, como é que eu posso falar? Por simplesmente não me ouvir, quando você está falando, você não percebe às vezes como você está soando para os outros. E você às vezes não percebe como você está reagindo ou coisa assim. E, e por causa disso, provavelmente eu realmente estava meio derrotista. Talvez nesse programa eu ainda sou meio derrotista. Só que aquele programa lá eu também aquele programa em específico, o último, eu gravei. Agora eu tô gravando esse programa num lugar completamente deserto, que eu tenho quase certeza que ninguém vai encher o meu saco. Aquele não, eu tava gravando no carro, no meio da rua. Aí entra aquela questão do medo de ser julgado, e quando entra o medo de ser julgado, o ego ele entra em ação e você não consegue ser completamente você, né? Mesmo eu estando gravando podcast, tem uma parte de mim que não tava, eu não estava com o centro em mim mesmo, entendeu? Mas parte de mim estava muito preocupado com o que as pessoas ao redor iriam pensar, porque quando eu fico num lugar que não está completamente deserto, é que nem aquela história de mijar. Você é diferente, entendeu? Você tá sozinho, você mija com muito mais facilidade. Você vai mijar no mictório de pé, dependendo da pessoa, e sabe que tem alguém perto, já é uma bosta, já já fica difícil, demora mais para pôr da urina sair. E se não é mijo, experimenta cagar com alguém olhando. Pô, foda, né? E não é muito diferente. Por quê? Porque eu falo um monte de bosta? Talvez também, mas não é só isso. Não é muito diferente de gravar. Porque quando eu tô num lugar onde eu ainda tenho essa fraqueza egóica de me importar com o que as pessoas pensam, eu acabo não tendo centro em mim mesmo e, consequentemente, eu não acabo sendo honesto comigo mesmo e, consequentemente, tudo que eu falo fica uma bosta completa. Porque não é verdadeiro. É groselha atrás de groselha, né? Agora, como eu tô sozinho, fica mais fácil ser autêntico, né? Mas por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso, falei tudo isso porque eu quis, né? Mas não, mas além disso, eu falei tudo isso porque, bom, eu não lembro agora, não sei como é que eu cheguei até aqui. Só que de qualquer forma, é isso. Essa questão da autoimagem e da autodisciplina. E outra coisa que me motivou a gravar isso é que eu mencionei por fora em alguns podcasts atrás que eu estava numa fase que eu queria aprender, eu já estava muito tempo solteiro e sozinho, só focado em mim mesmo. E eu queria voltar a aprender a flertar e tudo mais, porque já fazia um bom tempo que eu não fazia isso, porque eu tinha terminado o relacionamento e tinha resolvido ficar na minha por um bom tempo, porque por mais que eu desde o começo nunca tenha levado tão a sério essa pandemia quanto muitas pessoas levaram, ironicamente fui uma das pessoas que eu acho que mais respeitou essa porcaria até setembro do ano passado. Eu realmente fiquei em casa e tudo mais, usava máscara mesmo detestando. Aí quando eu vi que isso simplesmente nunca ia melhorar realmente, aí eu meio que comecei a atacar o foda-se. Só que nessa época eu realmente estava muito focado em outras coisas, tinha alguns problemas para resolver, tinha algumas metas para cumprir. E eu realmente não pensava muito nessa questão de flertar. E eu tinha saído há pouco tempo de um relacionamento, então não fazia muita diferença para mim.
Só que eu comecei a sentir essa necessidade. É uma área da minha vida que eu queria desenvolver também, né? E aí eu fui pedir ajuda nesses fóruns mágicos da internet que vocês já devem conhecer e que eu vou parar de mencionar aqui, porque simplesmente não compensa mencionar. Muito embora se eu fosse um canal grande, eu mencionaria justamente porque eu sei que eles não gostam de serem mencionados, porque eles não gostam que pessoas novas entrem lá. É um clube do bolinha secreto. Mas como eu não sou famoso, nem sequer conhecido na internet, então deixa quieto. Só que eu fui pedir ajuda nesse lugar, porque apesar do anonimato, tem muita gente boa nesses lugares. E eu fui recebendo ajuda, fui recebendo porque não só eu estava querendo desenvolver essa área da minha vida, mas eu estava me sentindo um pouco só também. Então eu queria unir o útil ao agradável e desenvolver o meu lado Dom Juan, digamos assim, ao mesmo tempo que desenvolvia o meu lado social como um todo. E as primeiras respostas, quando eu pedi ajuda, foram muito boas. Até que eu resolvi postar algumas conversas lá para ter um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de como é que eu posso dizer, veracidade. E não veracidade, para saber melhor, né, o que eu estava errando, acertando. E aí começou a merda toda. Obviamente eu não postei nome, nada. Eu só postei as conversas em si. Não postei nome de ninguém, não postei rosto de ninguém. E só que daí começou a derrocada, porque as pessoas que ajudavam, elas começaram a sumir e começou a vir umas pessoas que só queriam espizinhar, criticar por te criticar, não estava me ajudando, não falava o que é que eu estava fazendo de certo, o que estava fazendo de errado, simplesmente xingava, me xingava, eu postava tentava tirar alguma dúvida lá do que eu estava fazendo de certo ou de errado e a pessoa só xingava e eu fui me abalando por causa disso e eu comecei a xingar de volta também e as pessoas boas que estavam me ajudando lá, elas foram parando de ajudar e parte disso foi culpa minha, porque eu deveria ter dado atenção às pessoas que estavam tentando me ajudar e não ter dado atenção para quem não estava. E eu fiz isso até certo ponto, eu continuei dando atenção para quem estava tentando me ajudar, mas eu dei mais atenção para quem não estava. E em última instância eu fui me deixando ser abalado por causa disso, a certo ponto que eu simplesmente realmente desisti de tentar novas abordagens, porque isso me afetou bastante. Só que teve também outros podcasts, daí isso foi outra coisa também, que eu acho que essas duas coisas juntas se uniram e fizeram com que eu entrasse numa fase, ou numa espiral, não de depressão, mas de negatividade, digamos assim. Porque eu já estava me sentindo mal, porque as abordagens que eu tentava fazer não estavam dando certo. Fui pedir ajuda e em vez de ser ajudado fui esculachado, praticamente de graça. E em contrapartida, quando eu tentava gravar os podcasts, que era a minha válvula de escape, eu não conseguia achar um lugar para fazer isso. Tá certo que eu também não tentava muito, eu não me esforçava. Eu não tentava duro, digamos assim, eu não tentava realmente achar um lugar, como eu tentei agora, e por isso eu achei. E por esse motivo, né? E por esse motivo, essas duas coisas, gravar os podcasts, sentir que eles não ficavam bons, mas eu estava querendo postar, mesmo sabendo, não ficou muito bom, mas eu vou postar, só que alguma coisa no meu subconsciente falava, não vou postar porque sei lá,
as desculpas que o subconsciente inventa, e eu ia procrastinando e não postava por procrastinação, mas acho que essa procrastinação acontecia justamente porque eu não queria que esses programas fossem postados de qualquer maneira. Eu não sentia que eles tinham ficado bons de qualquer maneira. E eu fui parando de fazer novos programas por preguiça, entre aspas, que na verdade não era bem uma preguiça, mas uma negatividade que me impedia de fazer. Isso, aliado a essa questão de eu pedir ajuda e ser ajudado, mas ser esculachado e ter dado mais atenção a isso, me deu uma quebrada. É claro, é frescura pra cacete, né? Quebrar, porque um cara não quis te ajudar a abordar mulheres na internet. É estúpido, né? É estúpido, mas, cara, é estupidez, cara. Esse programa, ele é estúpido. Mas não foi só isso, foi uma junção de coisinhas pequenininhas que elas não te quebram, mas elas vão rachando, elas vão desgastando, elas vão minando você, entendeu? E a tal ponto que eu realmente fiquei bem desmotivado e eu comecei a soar talvez desmotivado nos últimos programas sem sequer perceber, por causa desses problemas estúpidos, mas que me abalaram, olha só. Por quê? Porque eu ainda não tenho o centro em mim mesmo. Eu não sou o meu próprio sol. Eu não tenho poder sobre mim ainda. E é isso. Inclusive, essa questão de ser o próprio sol, esse personagem, o Stavrogin, tem o Chatov, ele fala lá o Chatov e o Piotr, eu acho. Ambos falam em um momento lá que esse Nikolai, ele era o sol deles. Ou seja, o cara, ele... E eu li depois de ter terminado o livro, porque eu tinha lido o livro 2 vezes e nas 2 vezes não tinha entendido completamente esse personagem. E aí eu resolvi ler um artigo muito interessante que fala que esse personagem, ele tinha ideias, só que essas ideias, ele compartilhava essas ideias com as pessoas, elas eram seduzidas por essas ideias e realmente começava a acreditar fervorosamente nessas ideias. Só que olha só, depois ele mesmo parava de acreditar nessas ideias, só que as pessoas que ele tinha convencido continuavam acreditando. Então toda vez que ele enxergava um companheiro dele que indiretamente ele tinha convertido a uma ideia que nem ele acreditava mais, nem ele levava mais a sério, o que acontecia? Ele sentia agonia, porque ele via uma ideia ambulante que ele simplesmente não sentia mais empatia por essa ideia. E na verdade ele sentia uma espécie de nojo, tipo, caralho, eu tinha essa ideia, sabe, um asco, tipo, eu era assim. E isso é muito interessante. Foi uma forma bem sombria, mas muito perspicaz e genial de mostrar um personagem que tinha um sol em si mesmo, ao ponto de convencer as pessoas mesmo sem querer, mas ao mesmo tempo era um personagem confuso, porque ele tinha esse poder sobre si mesmo, mas ele era um personagem extremamente problemático dentro de si mesmo também, né? Mas é isso. E para finalizar, o quê? O que que tem mais para finalizar? Não tem nada para finalizar. Tem nada para finalizar. É só isso. Eu não quero mais deixar esses programas muito longos. E de qualquer forma, eu acho que é isso. Realmente não tem nada mais para falar. Só que eu realmente estava passando por um momento, eu não sei,
Mas o comentário do último podcast, ele me fez pensar sobre uma coisa que eu tava meio contido, tô provavelmente ainda, só que eu acho que nesse podcast eu já consegui ser um pouco mais inabalável, digamos assim. Nos 2 últimos podcasts, e em especial no último que eu postei, eu tava contido demais e não falando o que eu realmente queria dizer. E em relação, só mais para finalizar, sobre esse negócio dos flertes e tudo mais, tem também a questão que os flertes em si, por mais que eu não tivesse sucesso, não era necessariamente... Na maioria desses flertes nunca foi um não definitivo. Em alguns eu tinha conseguido até marcar o encontro com a garota, só que ela simplesmente não voltava a responder e eu deixava de mão, eu largava de mão. Então, assim, eu estava me sentindo derrotado por uma coisa que no fundo eu nem estava fazendo muita questão. Ou talvez eu esteja evitando algum confronto e por isso que eu meio que deixe esse assunto, trate com displicência, mesmo querendo tratar mais a sério. Mas isso fica para um próximo programa. Fazer a saga Dom Juan, onde eu realmente faço observações sobre os meus poucos sucessos e muitos fracassos com mulheres. Eu já fiz um, só que esse foram sobre as minhas aventuras passadas. Estou pensando em fazer um, tentando relatar as minhas tentativas presentes. Eu acho que seria um negócio interessante. Mas agora eu vou terminar por aqui. E é isso aí, até algum dia.